Olá, como vão todos vocês? Sejam muito bem-vindos, uma boa tarde. Hoje é um dia muito bonito para mim, é um dia que eu vou falar com uma pessoa muito querida, uma pessoa que mora no meu coração. Olá, Vitor, olá, Deinha, Vivian, olá! Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde, minha Dinda querida. Eu tava falando aqui com eles que hoje é um dia muito bonito, porque é um dia que eu vou falar de um assunto que eu amo muito e com uma Sim. pessoa que mora no meu coração, que é você. Então, Cristine é uma querida, é minha madrinha na linha do povo cigano. Cristine é minha amiga e é minha mestre em Reiki também. É Reiki isso aí. Usui e Reiki Karuna. Então é um prazer enorme receber a Cristine aqui hoje no Instagram para a gente falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente ama muito, que é o Reiki. Sim. Não é isso? Então, Cristine, fala um pouquinho de você para o pessoal que está aí nos assistindo. É muito legal falar de reiki, né? Assim, é muito prazeroso para a gente, porque a gente trabalha com reiki, né, há algum tempo, e o reiki acaba fazendo parte da nossa vida e a gente quer que cada vez mais pessoas conheçam o reiki, saibam mais sobre ele. E a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Cristine Cota. Eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista e trabalho com algumas terapias e dou alguns cursos. Os mais frequentes são os cursos de Reiki. E aí, por isso, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho. Exatamente. Fala um pouquinho para a gente como é que o Reiki entrou na sua vida, assim, como é que foi esse despertar para você? Eu sou fisioterapeuta há 30 anos, né? Mas eu fiquei muitos anos sem trabalhar com a fisioterapia, porque eu era funcionária pública, eu tinha meu emprego federal, casei, fui ter filho, e a fisioterapia ficou um pouquinho deixada de lado. Em 2006, eu resolvi é, começar a estudar novamente. Eu queria voltar para as terapias, mas não queria voltar para a terapia, para a fisioterapia tradicional, né? Trauma ortopédica. E eu comecei a pensar em que cursos e que terapias eu poderia começar a aprender. Os filhos já estavam crescidinhos, né? E poderiam já me liberavam mais um pouco. E aí, em início de 2007, eu fiz o meu primeiro curso de Reiki. Conheci o Reiki, entendi que era uma terapia, né, que poderia me auxiliar nos meus atendimentos. Assim, eu digo que a minha vida ela pode se dividir em antes e depois do Reiki, porque o Reiki mudou completamente a minha vida. A minha também. A minha também. É. A minha vida também, ela mudou bastante depois do Reiki. O Reiki foi a primeira terapia que eu aprendi, né? Foi a primeira de todas, assim, como se fosse o início. E aí foi através dela que eu estudei sobre os chakras. Eu não sabia o que era chakra, não sabia. Na verdade, eu não sabia nem o que era o Reiki, nem que era uma terapia e nem nada. E aí a gente sabe, né? As pessoas que estão aí nos assistindo, que são reikianos, sabem que a gente primeiro cuida da gente, para depois a gente cuidar do outro dentro do reiki. E esse cuidar da gente que me fez mudar. Exatamente. Isso é muito importante porque, em geral, a gente faz cursos, a gente que é terapeuta, ou que é profissional de saúde, ou que trabalha com o ser humano, a gente faz cursos para aprender a cuidar dos outros, né? E, e a gente vai sempre ficando de lado. E, para mim, isso é uma das grandes diferenças do Reiki, é que para você cuidar de alguém, você precisa primeiro se cuidar. Eu não posso cuidar de ninguém se eu não tratar primeiro de mim. E eu sempre que dou meus cursos, eu faço aquela analogia do avião, né, da comissária de bordo, que quando você vai viajar, ela sempre
que vai dar aquelas orientações, né, de emergência, ela fala, se estiver em caso de despressurização, ao cair a máscara, se estiver acompanhado de criança ou idoso, coloque primeiro a máscara em você e depois socorra a pessoa que está do seu lado. E a gente fica assim, mas como assim? Eu tenho que cuidar do meu filho, da minha mãe que está do meu lado, né? Mas não, porque se você não cuidar de você, você não consegue socorrer ninguém. E o Reiki nos dá essa possibilidade. A gente pode se cuidar, a gente pode se tratar para poder cuidar da outra pessoa em melhores condições. Assim, para quem não sabe, né, quem está aí nos assistindo que não é reikiano, quando a gente faz o primeiro dia, né, o primeiro do Reiki nível 1, a gente logo depois a gente passa por 21 dias que a gente se auto-aplica Reiki, a gente chama de autotratamento. E aí é por isso que a gente tem que primeiro passar pelos 21 dias, para depois a gente poder aplicar em uma pessoa, em um animal, em uma plantinha na nossa casa. Então, só para vocês entenderem por que a gente está tanto falando assim desse cuidar da gente, né? E assim, depois que você passa pelo Reiki, eu acho que logo depois, quando você começa a fazer as outras terapias, a gente também começa a ver dessa forma. A gente quer cuidar da gente para depois cuidar do outro. Mas isso só quem tem essa visão. Porque senão a gente fica fazendo, estudando só para poder cuidar do outro. Não é isso? E às vezes a gente não entende por que a gente... por que eu fico tão cansada quando eu cuido de... né? Depois de um dia de trabalho cuidando de outras pessoas, né? Poxa, minha energia está indo embora. E com o Reiki isso não acontece, porque mesmo que você esteja aplicando o Reiki numa outra pessoa, você também está se beneficiando a partir do momento em que você é só um canal, né? A energia entra pelo seu coronário, passa por você para poder chegar na pessoa que está recebendo o Reiki. Então, você também está sendo tratado. E eu acho isso maravilhoso. Como é que você insere o Reiki no seu dia a dia, assim, na sua vida, no seu dia a dia? Como que funciona isso para você? Na minha vida pessoal ou profissional? As duas. Olha, eu costumo falar sempre no curso que não basta você ser reikiano, né? Você tem que viver em Reiki. Quer dizer que agora eu sou um mestre ascensionado? Não, muito longe disso. Muito, muito, muito longe. Né? Somos seres humanos, erramos, falhamos, aprendemos, mas o Reiki, ele vem para nos mostrar, e principalmente através dos 5 princípios, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, nos auxiliar no nosso dia a dia, nas nossas maiores dificuldades. Então, como eu falei no início, a minha vida se divide em antes e depois do Reiki, porque eu me tornei uma pessoa muito mais calma, eu me tornei uma pessoa mais comedida, né? Aquela coisa da gente brigar por tudo, né? De você sair, né, com o pavio curtíssimo. A gente vai aprendendo a se controlar. A gente erra, claro que a gente erra, mas a gente reconhece o erro, a gente dá um passo para trás e a gente continua o caminho. Na minha vida pessoal, assim, na minha casa, o Reiki é muito presente, porque os meus filhos, né, e o meu marido, eles gostam muito de receber Reiki, eles pedem, eles falam para os amigos, né? Então, uma vez, até para contar uma história, o meu filho foi a uma médica, numa consulta, numa ortopedista, e ele conversando com ela, ele falou, minha mãe é mestre em Reiki. Você tem uma mãe mestre em Reiki e você não abusa disso? Porque realmente, assim, a gente tem essa possibilidade, né? O Reiki não exige grandes conhecimentos, então você, com um simples toque das mãos, você pode cuidar de você e da sua família. Então, na minha casa, eu uso muito o Reiki, não só para cuidar da família, mas da minha casa mesmo, né? Do ambiente, para que ele esteja energizado, né? De forma que a gente possa viver melhor. O nosso objetivo, a nossa luta dia a dia é essa, né?
É assim, é engraçado que comigo também foi exatamente isso, né? Minha principal mudança que eu enxergo, né? Porque às vezes a gente enxerga uma, mas os outros que estão ao nosso lado enxergam outras. Que eu enxergo é assim, eu era muito reativa. A gente até conversou sobre isso essa semana, né? Foi. Eu era muito reativa, então eu não pensava. A pessoa falava uma coisa, eu já reagia. Então, hoje em dia, eu tenho um poder maior de pensar, de refletir antes de responder, né? Antes ter um diálogo com mais calma, ponderar as coisas, e isso realmente o Reiki me auxiliou muito, muito mesmo. É impressionante. E fala um pouquinho pra gente, você acha que qualquer pessoa pode se tornar um reikiano? Fala para as pessoas aí que estão nos assistindo que não são reikianas, que têm uma vontade, mas que têm medo. Não só eu acho, como eu tenho certeza, né? E eu ensino isso, porque você não precisa de grandes conhecimentos para ser um reikiano. Crianças são excelentes reikianos, né? Eu tenho vários alunos, inclusive a Malu, sua Minha filha, filhota. é uma reikiana maravilhosa, um orgulho, né? Analfabetos podem ser reikianos. Então, é uma terapia que não exige conhecimentos pré-requisitos. Basta você estar com o coração determinado a espalhar amor. É isso que o reiki precisa, é disso. Então, muitas pessoas me perguntam assim, eu preciso de algum preparo, eu preciso... Precisa. Venha com o coração preparado para espalhar amor. E isso é o que o nosso mundo precisa. Exatamente. Eu falo muito isso, assim, é a minha frase preferida é que reiki é amor. Inclusive, assim, nas minhas sintonizações, quando eu acabo, né, a sintonização é o momento que o mestre, para quem não sabe, é o momento que o mestre, né, implanta os símbolos, dependendo do nível que a pessoa está, em algum dos chakras daquele aluno que vai receber. E aí a gente fala umas palavras, e sempre minhas últimas palavras são: lembre-se sempre que o reiki é amor. Porque eu acho que Sim. isso é o fundamental, né? Inclusive, por isso que eu tô de rosa hoje. Tô toda trabalhada no amor, no chakra cardíaco, porque eu acho exatamente isso, que o reiki é amor e a gente precisa muito, né? Propagar o amor, divulgar esse amor e por todos os lugares. Você, assim, Eu queria só fala. aproveitar, Roberta, essa frase para fazer um esclarecimento que algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas. Reiki é amor, sim. E isso quer dizer que não existe contraindicação para o reiki. Você pode e deve utilizar o reiki para qualquer pessoa, em qualquer situação. Não há contraindicação. Porque reiki é amor. Existe contraindicação para o amor? Não existe. O reiki nunca vai fazer mal. Reiki só faz bem. Né? Então, isso é muito importante a gente colocar isso para as pessoas, porque existem alguns misticismos, algumas pessoas que fazem umas afirmações que não são corretas. Não existe contraindicação para o reiki. Sim, e aí a gente também fala um pouquinho, né, Cristine, que assim, por que a gente sempre pergunta assim, a pessoa aceita a gente enviar reiki e tudo mais? Por quê? Depois a gente vai falar um pouquinho das diferenças entre o reiki, né, tibetano e o karuna, mas o Sim, reiki tibetano, ele tem uma característica que é a pessoa tem que aceitar receber. Então, apesar de não ter é. contraindicação, aquela pessoa precisa querer receber o reiki. Fala um pouquinho disso pra gente. Na verdade, não é só o tibetano, o Zui Reiki Ryoho, todos os sistemas, e a gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois, todos os sistemas tradicionais de Usui, eles pedem que a pessoa aceite. Por quê? O receptor, né, a pessoa que vai receber o reiki, é que determina a quantidade de energia. Então, se você não abriu a porta da sua casa para eu entrar, não adianta eu chegar na sua casa, bater na porta, você está lá dentro. Mas se você não abrir a porta, eu não vou conseguir entrar. O reiki é assim, o reiki eu preciso que você queira, até porque a cura depende muito mais de quem está recebendo do que do curador.
né? Sim. Então, principalmente no reiki, né? Principalmente no reiki. Então, não adianta você insistir para uma pessoa que não quer receber reiki, porque ela não abriu o seu coração para isso, né? Ela não vai permitir que a energia chegue nela e faça os benefícios que o reiki pode fazer. Então, a gente tem essa premissa, a gente só envia reiki para quem permitiu, para quem nos deu essa permissão, para quem aceitou. Sim. E assim, também existe um misticismo, um preconceito, uma falta de conhecimento também, né? Sobre o reiki estar ligado a alguma religião. Sim. E eu deixo muito claro isso nos meus cursos, que não há essa ligação, né? E aí eu também gostaria que você falasse um pouquinho, porque às vezes a pessoa Sim. pergunta, ah, mas ele veio de um monge, né? Ele veio. Por quê? Será que Sim. não tem mesmo? Então, em geral, todas as pessoas têm uma religião, seja ela qual for, né? O descobridor do reiki, que foi Mikao Zui, ele era um monge budista. Ele, Mikao Zui. Mas o reiki não é uma prática budista, né? Isso é muito diferente. Eu posso ser um bandista e trabalhar com terapias que nada tem a ver com a minha prática religiosa. O reiki é uma terapia japonesa, né? Ela foi criada no Japão por um japonês. E ela hoje, e isso é uma grande prova para a gente de que o reiki não está ligado a nenhuma religião, é que hoje ele faz parte dos procedimentos do SUS, né? O reiki, Exatamente. hoje ele está presente nos hospitais, nas clínicas da família, nos postos de saúde, né? Existem hospitais universitários que têm ambulatórios de reiki. O Hospital Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro, é um hospital que tem um voluntariado de reiki que, com muito orgulho, eu falo dele, porque todos os voluntários são meus alunos, e estão atendendo gestantes, bebês, profissionais, enfermeiros, médicos, todos recebem reiki, que é aplicado por voluntários. Existe sim. Por que as pessoas fazem tanto essa confusão? E aí eu vou tentar explicar como eu explico nos meus cursos. O reiki, ele utiliza a imposição das mãos, uma prática de colocar as mãos em posições pré-determinadas para que o corpo se reequilibre. Como existe a imposição das mãos, muita gente confunde com práticas espirituais, né? Confunde com passe. Magnético, com o passe magnético e até mesmo com o jorei. E qual é a diferença? Primeiro, o reiki não está ligado a nenhuma religião. Então, não existe a invocação de nenhuma divindade. No jorei, que é a religião, que é uma prática da religião messiânica, você também trabalha com a imposição das mãos, porém, quando você vai aplicar a técnica, a pessoa que é da religião messiânica, ela está ligada a Meishu Sama, que é a divindade da religião messiânica, tá? No passe magnético, você está normalmente trabalhando ou com entidades ou com toda uma egrégora, mentores espirituais. mentores espirituais daquele local onde está sendo feito o trabalho. Então, é muito comum e a gente consegue entender por que as pessoas fazem essa confusão. Mas aí cabe a nós, mestres, em explicar, né, e tirar essa dúvida. Eu costumo dizer sempre o seguinte, o reiki passou na Globo, né, foi matéria do bem-estar. E aí, quando você mostra um vídeo do bem-estar, mostrando um trabalho de pesquisa feito por um médico do Hospital Albert Einstein,
Isso aí as pessoas dizem, ah, tá, se tá na Globo, então não deve ser de religião, né? Porque as pessoas precisam de, coisas que provem para ela, né? As pessoas são assim, e principalmente quando elas têm uma desconfiança. Então a gente precisa explicar. Não é simplesmente dizer, não, o reiki não é nenhuma religião. Por que, que o reiki não é religião? O reiki hoje é uma profissão. As pessoas podem ser contratadas com carteira assinada como terapeuta reikiano, né? Existe um código profissional do IBGE que ampara o terapeuta reikiano. A profissão é terapeuta reikiano, né? Você pode abrir um espaço de atendimento e tirar um alvará como terapeuta reikiano, né? Então, isso são questões que a gente Evidências, né, que explica, são dizem que não evidentes, está ligada à religião. para que as pessoas saibam que é uma terapia, né? Que é uma terapia, uma profissão, e felizmente cresce a cada dia. Inclusive agora, na Graças a semana, Deus. graças a Deus, na semana passada ou retrasada, saiu, inclusive foi publicada uma portaria no Ministério no Diário Oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, dando algumas sugestões de práticas integrativas, porque o reiki é uma das práticas integrativas, Uhum. sugerindo algumas práticas integrativas, o reiki era uma delas, para serem utilizadas nesse momento de pandemia, né? E inclusive com a divulgação de um e-mail para pedidos de reiki à distância. Isso é de um crescimento para a gente, sabe? Maravilhoso, porque cada vez que a gente vê isso acontecendo, é o reconhecimento do nosso trabalho, né? De um trabalho Exatamente. sério, de um trabalho que a gente faz com seriedade, mostrando para as pessoas o reiki exatamente como ele é. É verdade. Tem umas perguntas aqui pra gente, ó. E se a pessoa aceitar receber o reiki, né, mas ela não acreditar na energia reiki? Aí a pessoa está perguntando se a pessoa realmente recebe essa energia, ela autoriza, mas ela não acredita naquilo. Então, quando a gente vai aplicar reiki no nosso cachorrinho, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? Uhum, E o reiki não funciona para ele. exatamente. Então, assim, a gente pede que a pessoa aceite porque a gente precisa dessa permissão. Mas ela não precisa acreditar, né? Ela só precisa permitir, né? Inclusive, falando sobre reiki em animais, é muito interessante, eu sempre falo isso, quem tem seus bichinhos de estimação em casa, às vezes a pessoa fica um pouco desolada porque começa a aplicar reiki ou no cachorrinho ou no gatinho, né? Seja o pet que for, e aí tá lá na boa, beleza, aplicando o reiki, aí de repente ele levanta, dá um pulo e vai embora. Aí a pessoa fica assim, poxa, ele não gostou. Não é nada disso, pelo contrário, é porque já foi feito o trabalho. Os animais têm essa sensibilidade muito maior que nós, né? E eles sabem exatamente quando o trabalho já foi feito. Legal, já estou bem, já posso sair daqui. Então, não tem problema se a pessoa não acredita. Não tem problema. Eu não preciso que ela acredite, eu só preciso que ela me permita. E aí tem mais uma outra pergunta aqui, né? Se a distância pode ser sem autorização. Não, também tem que ter autorização à distância, Tem que tá? ter autorização, mas Sempre tem aí que ter autorização. as pessoas sempre perguntam assim, mas e quando a pessoa está sedada, não está lúcida, né? Então, nesses casos, a gente pede sempre a autorização da pessoa da família mais próxima que está ali, e não é nem a autorização. A gente pergunta assim, olha, se essa pessoa, seja sua mãe, sua tia, seu pai, quem for, né? A pessoa que está ou que está em coma, ou que está sedada, que está entubada e que não pode se manifestar, né? Você acha que se ela tivesse acordada, ela aceitaria reiki, né? Ela é uma pessoa aberta, né, a isso?
E aí, normalmente, as pessoas dizem assim, ah, não, com certeza. Inclusive, eu já fiz reiki nela algumas vezes, ela já recebeu o reiki. E aí não tem problema. A gente sabe que é uma pessoa que está aberta a receber a energia. O que não pode, mas aí se a pessoa mentir para você, você não tem culpa, porque às vezes a pessoa diz para você assim, não, pode mandar sim. Só que, na verdade, aquela pessoa que está lá, ela sabe que é uma pessoa que não aceitaria o reiki. Não tem problema. O que vai acontecer? Nada. Mas você fez a sua parte. Não vai fazer mal, não existe isso, como a Cristine falou lá no início, o reiki nunca faz mal. Tá? Nunca. E assim, você tem alguma dica para as pessoas que desejam ser reikianas? Ou qual curso procurar? Por onde começar? Que mestre procurar? Onde que elas procuram? Porque hoje tem infinitas possibilidades, infinitos tipos de reiki que a gente tem visto por aí. E isso é uma Verdade. pergunta muito recorrente. Os meus alunos perguntam muito nos meus cursos de reiki. E na internet também, muitas pessoas questionam isso. Existe uma forma de você saber se aquele mestre que está dando aquela aula ou fazendo a propaganda daquele curso, né, anunciando aquele curso, se aquela pessoa é um mestre realmente habilitado. O que é você ser um mestre habilitado? É você ter sido iniciado por um mestre habilitado, que foi iniciado por um mestre habilitado até chegar lá em Mikao Usui. Então, eu sempre digo para as pessoas assim, pergunta qual é a linhagem desse mestre. Linhagem, como assim? Linhagem é a nossa árvore genealógica, digamos assim. A Roberta foi iniciada por mim. Então, a Roberta, quando dá o curso dela, ela apresenta a linhagem dela. Acima do nome da Roberta estou eu, acima do meu nome está o nome da minha mestre, acima da minha mestre, a mestre da minha mestra, e essa árvore chega lá em cima, em Mikao Usui, que foi o criador da técnica Reiki. Por que é importante isso? E as pessoas não têm que ficar constrangidas de pedirem essa informação. Porque quando você... hoje, você tem muitas informações na internet. Qualquer pessoa compra um livro, vai para o YouTube e aprende, né, as técnicas, aprende as coisas sobre o reiki, mas não foi iniciado e aí começa a dar curso, né? É verdade. Mas é possível, isso acontece. E aí você vê cursos, muitos cursos, né? As pessoas inventam nomes para o seu reiki, né? E tal. Então, dá uma pesquisada antes, pergunta um pouquinho, conversa com o mestre antes, fala assim, olha, eu fui orientada que eu deveria saber se o meu mestre é um mestre habilitado. Você pode me passar a sua linhagem? Isso não é vergonha perguntar, não se sintam constrangidos, é uma segurança. Eu já iniciei muitas pessoas que chegaram para mim para fazer reciclagem, porque já tinham feito curso com outra pessoa, e não e depois descobriram assim, olha, eu nunca soube disso, ninguém nunca me mostrou isso. Então, isso Mas é porque muitos mestres, acontece comigo também, Cristine, muitos mestres dizem que você só vai ter acesso à sua linhagem quando você for o Reiki Master, né? Que no caso é um mestre Reiki. Então, assim, já aconteceu comigo também. Alguns alunos, eu pedia a linhagem, aí a pessoa pedia para o mestre, né? Porque a pessoa, na verdade, queria fazer comigo, e aí pedia para o mestre dizia que não podia dar, que era só quando fosse ser iniciada mestre, e aí eu insistia, porque eu não poderia pegar uma pessoa no meio do caminho, né? Como, assim mesmo como você sempre fala, a gente não pode pegar uma pessoa sem saber qual a linhagem dela, porque a gente pode estar simplesmente ensinando um outro. Qual é a formação dela, né? Exatamente. Nossa, eu recebo pessoas para fazer curso comigo que me contam cada história, que a gente fica assim, a gente diz, meu Deus, alguém ensina isso, né? Só para dar um exemplo, eu dei um curso uma vez em Portugal e uma pessoa que fez o curso comigo falou para mim assim, olha, era nível 1.
né? Ela já tinha feito o nível 1 e não tinha tido afinidade com o mestre, não gostou. E quando eu estava falando sobre a autoaplicação, ela disse que o mestre dela falou que ela tinha que fazer a autoaplicação dos 21 dias durante 1 hora, sentada num local duro para ser desconfortável e ela não relaxar. E ela tinha que ficar durante 1 hora ali daquela... Gente, isso, reiki não é sacrifício. Isso não é reiki, é penitência, né? Isso é castigo, né? Então, então, assim, existe de tudo. Mas, assim, é importante a gente perguntar, principalmente porque, como a gente já falou, o reiki está dentro dos hospitais, nas clínicas da família, nos postos de saúde, nas escolas. Então, nós precisamos ter reikianos sérios, né? Trabalhando. Sim, deixa eu só ver aqui que tem uma perguntinha aqui. Estão perguntando se a gente já ouviu falar sobre o reiki xamânico. Exatamente. Se a gente já ouviu falar sobre o reiki xamânico. Eu já ouvi falar, mas eu não tenho conhecimento do que se trata. Eu não tenho conhecimento de onde vem essa linhagem. Eu já ouvi falar, assim, já vi posts e tudo, mas eu nem nunca conversei com ninguém que soubesse sobre esse assunto do reiki xamânico. Então, eu também não tenho conhecimentos sobre o reiki xamânico, porque eu não sei como surgiu o reiki xamânico. E até a gente pode enveredar pelo assunto dos sistemas. Quando você ouve falar sobre um sistema de reiki, né? Reiki Karuna, que a gente vai falar mais depois, mas eu vou falar sobre o reiki Gendai, reiki Teramaiki, enfim, tem um monte de nomes aí. Como é que surgiu esse sistema? Para que um sistema de cura seja nomeado como Reiki Tananã, ele tem que ter uma história lá em Mikao Usui, tá? Tem que ter uma ligação com Mikao Usui, né? Como se fosse um bracinho lá, uma continuação daquela linhagem. Em algum momento dessa árvore genealógica, uma pessoa desenvolveu o seu sistema, acrescentou técnicas ao reiki e aí transformou em outro sistema. Como se a base fosse sempre o Mikao Usui. Então, a base tem que ser lá. Você vem de uma história com Mikao Usui. E aí, em algum momento, ela parte para acrescentar outras técnicas. Rapidinho, Cristine, tem uma pessoa que está dizendo aqui que o reiki xamânico teve uma origem numa tribo indígena. Então, assim, eu vejo que se ele teve origem numa tribo indígena, ele até pode ser uma técnica, mas não o reiki. Então, assim, não que esteja errado, só que eu acho que talvez a nomenclatura dada não deveria ser reiki, porque já que ele teve origem dentro de uma tribo indígena. Pois é, eu nunca fiz reiki xamânico. Eu também não. Eu conheço algumas técnicas ligadas a práticas indígenas. Eu sou formada no Amadeus, né? Que é uma prática ligada aos índios, né? Os índios tupi-guaranis. Mas eu precisaria saber a história desse reiki xamânico. Eu não sei e eu não vou aqui afirmar que não é, que ele não é reiki, né? Não é oriundo do reiki. Mas não vou dizer exatamente no caso do xamânico, mas existem muitos outros reikis que a gente ouve falar que não são reconhecidos como reiki, em que a pessoa coloca a pessoa coloca o nome de reiki para dar credibilidade, né? Então, parece incrível, mas existe o reiki dos golfinhos. Existe o Money Reiki. Money Reiki. E assim vai. Vai. Vai.
Mas é importante, isso é importante, a pessoa saber esse reiki que ela vai aprender, né, e que ela vai estudar lá, qual é a origem dele? Ele vem de uma história de Mikao Usui? Em algum momento a pessoa partiu para uma outra técnica que ela associou ao reiki Usui e aí criou um outro sistema? Isso é importante saber, tá? E isso foi assim o Reiki Karuna, né? Então a gente já podia falar um pouquinho sobre esse Reiki que é maravilhoso. Podemos. O Karuna é a minha menina dos olhos. Nem podia falar isso, né? Mas tudo bem. Pronto, falei. O sistema Karuna, ele surgiu em 1991 através da Kathleen Milner, que era uma mestre de Reiki, iniciada por Hawayo Takata. Ela tinha a formação dela no Reiki, mas ela sentia falta de alguma coisa. Ela achava que faltava alguma coisa nas técnicas de Reiki, que ela tinha aprendido e não se dava por satisfeita, achava que estava faltando alguma coisa. E aí ela começou a meditar, né? Assim como o Mikao Usui meditou 21 anos, a Kathleen Milner foi meditar. Tem uma história de que o Sri Satya Sai Baba entrou em contato com ela e canalizou alguns símbolos. No início, ela até usou o nome de Reiki Sai Baba Reiki, mas isso depois mudou, porque acho que ele não queria o nome dele envolvido. E aí foi criado o nome de Karuna Reiki, porque Karuna é uma palavra do idioma sânscrito que significa compaixão, né? E Karuna é igual a compaixão. Então, o Reiki Karuna, ele está ligado à deusa da compaixão, que é a Kuan Yin, que muitas pessoas conhecem. A Kuan Yin que é a querida Kuan Yin. A Kuan Yin entrou na minha vida quando eu fiz um nível 2 de Reiki e não tinha nem porquê, minto, quando eu fiz o nível 3 de Reiki, 3A, a mestre que me deu o 3A colocou uma imagem da Kuan Yin e nem tinha conteúdo sobre isso, não, sabe? Só tinha uma imagem perdida ali no meio da apostila. E eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar e fiquei apaixonada, assim, sabe? Aquela coisa que eu comecei a olhar e falei, gente, mas ela é muito linda. E aí eu passei a gostar dela, mas eu não tinha me aprofundado, né? Eu colocava, quando eu me tornei mestre, no meu nível 2, a capa da minha apostila tem a Kuan Yin, embora não tenha nenhuma ligação com as técnicas que a gente aprende no nível 2. Era mesmo um enfeite. Eu conheci a Kuan Yin no curso com você, no nível 1. Exatamente. E aí, me tornei mestre, comecei a dar aula, utilizava sempre a Kuan Yin, porque eu sempre tive essa afinidade com ela, até que eu fui fazer o curso do Karuna. E eu descobri que o sistema Karuna é presidido pela Kuan Yin, né? O Karuna, ele trabalha a níveis muito profundos, ele trabalha com a cura da alma, a cura muito profunda, a cura de abusos físicos, emocionais, né? Toda essa parte muito profunda da alma, o Karuna trata. Ele cuida da sua alma, ele te traz conforto. E para isso, para você fazer o Karuna, e aí eu falo novamente sobre o xamânico lá, os sistemas de Reiki que realmente são ligados ao Reiki, você precisa já ter uma formação no Usui. Para você fazer o Karuna, você tem que ter o Usui. Você não pode simplesmente ir fazer o Reiki Karuna, porque você tem que já ter aprendido o Reiki Usui. E me parece, posso estar errada, que o Reiki xamânico não é assim. Qualquer pessoa pode entrar e fazer. Mas eu também posso estar errada, então me desculpem se eu estiver dando uma informação errada.
Essa é mais uma ligação que a gente tem direta, né? De que o Reiki Karuna veio sim, acaba sendo dentro dessa linhagem, acaba sendo o braço da linhagem do Reiki do Mikao Usui. Sim, E quais são as principais diferenças, assim, que você vê, além, né, dessa que ele trabalha, que ele cuida da nossa alma, que trabalha em níveis mais profundos? Tem uma coisa que eu gosto muito, você vai falar. não vou falar. O Não, Reiki eu vou Karuna. falar. A gente estava falando aqui um pouquinho antes que a gente precisa de autorização da pessoa para enviar o reiki. E existe um símbolo, especialmente no sistema Karuna, que é o símbolo do amor incondicional. E esse símbolo, ele pode e deve ser enviado para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, porque a gente não depende que a pessoa nos autorize. Mas isso eu só falo lá no curso, porque tem gente que não está preparado ainda para receber essa informação. É por Mas isso que a gente, gente é precisa. porque é um símbolo de amor incondicional. Sim, Então, o sim. amor, ele não faz mal a ninguém. Então, é exatamente por isso. Mas até para você receber essa informação, você tem que já estar numa caminhada com o reiki. Porque você sabe que você é mestre, a cada nível de reiki que a gente faz, a gente vai aprofundando a nossa energia, ela vai modificando, né? Quando a gente faz o nível 1 e a gente aprende a atender presencialmente, a gente tem contato mais com a energia física, né? O campo físico da pessoa. E aí a gente faz o nível 2 e a gente começa a tratar com o emocional, né? E a gente aprende símbolos para tratar o emocional, enviar o reiki à distância, né? E essa prática do reiki à distância com a caixinha, isso é tão importante porque você sensibiliza muito a sua mão, a sua energia, coisa que às vezes tem pessoas que fazem o curso de Reiki e não tem muita oportunidade de praticar. Então, Sim. a prática do Reiki à distância faz com que você esteja em contato com a energia Reiki mais tempo, né? Tenha Uma mais coisa também sensibilidade. que eu queria lembrar também, Cristine, é o seguinte, que as pessoas às vezes pensam que se a gente começa no nível 1, que a gente tem obrigatoriedade de fazer o nível 2. Isso não existe. Então, assim, a partir do momento que você fez o nível 1, você já é um reikiano. A única diferença foi o que a Cristina explicou, que a gente vai poder aplicar esse reiki em seres humanos, em plantas, em animais. A gente pode fazer até na nossa casa, a gente só não vai poder enviar à distância, que aí é mais um degrauzinho Sim. dentro da energia reiki, e que aí sim a gente vai aprendendo depois no nível 2, mas não tem a obrigatoriedade de você dar essa continuidade. É porque as pessoas acabam Roberta, ficando com essa dúvida, né? e uma coisa muito importante, além de você não ter a obrigatoriedade de fazer os outros níveis, você não. Quem determina o dia e o tempo de fazer um outro nível, de evoluir nessa caminhada, é você, aluno, você, reikiano. Não é o mestre que diz para você, agora você tem que fazer o 2, agora você tem que fazer o Sim, 3. isso E é além importante lembrar. disso, o que muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas falarem, você não é obrigada a fazer todos os níveis com o mesmo mestre. Você pode fazer o nível 1 com fazer o nível 2 com outro mestre. Eu fiz o nível 1 3 vezes, com mestres diferentes, porque eu sempre soube que eu ia dar aula de reiki. Quando eu fiz o nível 1 de reiki, eu aprendi, eu descobri que isso era uma missão mesmo, né? Profissional e pessoal, tá? Então, eu fiz o nível 1 3 vezes. Eu fiz 3 mestrados. Por quê? Porque eu queria conhecer outras versões, outras histórias, saber o que eu estava aprendendo. Porque eu sempre digo isso para as pessoas, assim,
Não acredite, não bote a mão no fogo por o que uma pessoa diz para você. Vai se informar. A gente não acredita piamente no que uma pessoa fala. Ninguém é 100% certo. Ninguém. Então, né, vai descobrir a formação daquela pessoa. Né? Então, estude. O reiki, sim, a gente precisa estudar muito, muito, porque tem muito que aprender. Eu já estudei muito de reiki e às vezes eu fico achando que eu não sei quase nada, porque tem muito que aprender ainda. Estudem reiki. Tem muito conteúdo na internet, né? Fez o nível 1, vai estudar, tem que pesquisar, tem que aprender, tira dúvidas com seu mestre. O mestre, ele tem que ter um canal aberto com o seu aluno. Né? Sempre. Essa coisa de você fazer um curso e você não conseguir ter acesso ao seu mestre para tirar suas dúvidas, não pode ser assim. Alguma coisa está errada, né? Alguma Alguma coisa coisa. está errada. Porque o mestre, assim, eu costumo dizer, eu dei uma reciclagem de mestrado agora no domingo, que foi muito, muito maravilhosa, e aí eu estava falando sobre isso. O mestre precisa acolher, né, o seu aluno. O mestre Sim, precisa estar. Aí eles até falaram, mas às vezes a gente não. Tudo bem, na hora você não está de pronto atendimento, mas em algum momento você vai ter que chegar ali e acolher aquele aluno. Porque sim. muitos alunos, principalmente nos 21 dias de autotratamento, eles precisam do mestre, né? Precisam da Principalmente nos gente. 21 dias, Principalmente. Então, eu acho muito importante a gente dar esse colo, né? Dar essa atenção. E assim, também, se surgir alguma dúvida, né? Que você não saiba responder, recorre ao seu mestre, ou então vai pesquisar, se de repente o seu mestre não puder falar, né? Então, eu acho muito importante. Aí eu estou falando quanto mestre. E eu, quanto mestre, eu tenho uma dúvida, eu recorro primeiro a quem? A Cristine, que é minha mestre. Mas exatamente. caso a Cristina não possa me ajudar, eu vou pesquisar. E tudo bem, é só você avisar para aquela pessoa que num outro momento você vai respondê-la, né? Exatamente. Cristine, fala um pouquinho para gente, assim, agora, né, nessa quarentena, o que que você, uma mensagem para as pessoas que estão aí, e assim, o que que dentro da energia rei que a gente pode fazer, a gente pode se resguardar, se a gente pode cuidar da nossa casa, ou um pouco mais da gente também. O que que você o que que você fala pra gente nesse momento agora, que a gente está vivendo tão difícil? A gente está vivendo um momento muito difícil, física e emocionalmente, né? Porque não é só a doença física, que tem muitas pessoas doentes, né? Mas mesmo quem não está doente fisicamente, está doente emocionalmente por conta dos isolamentos, da falta de trabalho, né? Nós fomos. Foi necessário que a gente parasse de trabalhar, né? Foi necessário, porque a situação está ruim, está, mas ela podia estar muito pior ainda. E não acreditem nisso, sempre pode piorar. Porque a gente viveu 2019 e acabou 2019, a gente falou assim, graças a Deus 2019 foi embora, venha 2020, vai ser... Ninguém imaginava que tudo isso ia acontecer, né? Enfim, Verdade. você sabe que você faz parte do meu grupo de mestres. Eu tenho um grupo de reiki para cada nível de reiki, né, para os meus alunos. E assim, a gente tem trabalhado muito no reiki à distância, porque são muitos pedidos, tem muita gente doente, né? Muita gente Muitos precisando, pedidos. muitos pedidos. Trabalhado incansavelmente, né? E é para isso que a gente está aqui. A gente envia o reiki à distância. E mais do que isso, né? Os reikianos que já são nível 3A, eles podem fazer isto, olha, que é imprescindível nesse momento. O mundo precisa de reiki, né? E quando você é reikiano nível 3A, você pode enviar reiki para o mundo, para o Brasil, para a Itália, naquele período tão difícil, para qualquer lugar que esteja precisando de receber energia reiki.
Nós estamos trabalhando, estamos enviando, mas existe uma coisa que você não precisa ser reikiano para... você não precisa ser reikiano para você poder, para você fazer, que é recitar os 5 princípios. Eu, inclusive, fiz um vídeo na semana passada e hoje até foi lançado um outro vídeo das crianças recitando os 5 princípios. O que são os 5 princípios? Os 5 princípios são sugestões que Mikao Usui nos deixou para que a gente possa viver melhor. Que é o só por hoje, não se aborreça. Só por hoje, não se preocupe. Só por hoje, sinta gratidão pela vida. Só por hoje, seja honesto. Só por hoje, respeite seus pais, mestres e os mais idosos. Então, a gente sugere que você, mesmo que você não seja reikiano, você pode repetir um desses princípios que é aquele que mais te é difícil. Eu sempre digo assim, escolhe aquele que é mais difícil para você e repete como um mantra o dia inteiro. Só por hoje. Amanhã é outro dia. Hoje a gente vai se cuidar. Então, essa é uma maneira que a gente tem sugerido às pessoas para que se tratem, se cuidem, né? Para melhorar e diminuir um pouco esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Entendi. Só para ilustrar, né, o motivo pelo qual o Mikao Usui resolveu, né, colocar esses 5 princípios aí em prática, né? Vou resumir aqui a história, porque a gente já está... São 5h22. É bom Então, falar assim, de reiki, né? é maravilhoso. Então, ele criou o reiki e aí ele começou a tratar uma aldeia, né, próxima lá, bem resumidamente a história. Ele começou a tratar essa aldeia e ele via que as pessoas ficavam boas e aí, de repente, as pessoas voltavam a ficar doentes, né? Essa doença retornava. E ele ficou encucado com aquilo. Então, por que as pessoas estão novamente ficando doentes? Ele ia lá, tratava e voltava e as pessoas ficavam doentes novamente. E aí ele simplesmente resolveu... então ele compreendeu que o que tinha que mudar era a atitude das pessoas, né? Que as pessoas tinham que viver em reiki, como a Cristine falou no início da live. E o viver em reiki, para Mikao Usui, é passar por esses 5 princípios, sim. É a gente só por hoje conseguir fazer um pouquinho de um princípio, ou de repente só por hoje fazer um pouquinho do outro, mas que a gente nos organize, nos equilibre para que essas enfermidades não retornem. Então, assim, a gente pode sim ajudar o indivíduo, né, com a aplicação de reiki, mas no momento que ele sai do nosso consultório, ou sai do nosso ambulatório, né, ou sai de um envio de reiki à distância, que a gente está mais fazendo hoje em dia, ele precisa manter pelo menos um padrão de equilíbrio. Isso, pelo menos tentar fazer um padrão de equilíbrio dentro da parte vibracional e energética dele. Então não adianta ele acabar de receber o reiki e brigar com a família toda. Então, assim, só por hoje, não se irrite. Então é respirar, contar até 10. Então, por isso que foi criado esses 5 princípios. Depois, se vocês quiserem, eu posso postar aí, né? Eu tenho uma fotinha do Mikao Usui, eu posto aí esses 5 princípios para quem não conhece. Isso é riquíssimo. Tem meditações em cima disso e isso é muito importante, é uma filosofia de vida. Eu vi que passou uma pergunta, alguém perguntou o que eu posso sugerir de vídeos confiáveis no YouTube. Eu acho que foi isso, né? Eu queria sugerir não só vídeos, mas livros. Geralmente, nos meus cursos, eu digo o seguinte, existem 2 autores que são muito corretos, tá? Por que eu digo muito corretos? Porque qualquer um escreve um livro hoje, né? E aí, qualquer um escreve um livro e escreve o que quiser. Então, até isso a gente precisa ter cuidado. Existe o Arjava, né, que é o Frank Arjava Peter, e se alguém não conseguir anotar
eu posso depois colocar isso por escrito. É Frank Arjava Peter e o Johnny DeCarli, que é mais conhecido porque ele tem vários livros aqui também publicados e são corretos. O Johnny, inclusive, ele tem muito, como o Johnny é brasileiro, ele tem muitos vídeos no YouTube e vocês podem assistir todos os vídeos do Johnny, que o ensinamento dele é um ensinamento correto do Reiki. Né? E ele está dentro da nossa linhagem, né, Cristine? Ele está dentro da nossa linhagem. Cristine, fala rapidinho aí também um pouquinho sobre essa história agora da gente 5 poder dar o minutos, curso online. Rapidamente. O mundo mudou, né? Há 3 meses atrás, nenhum de nós imaginava que estaria aqui hoje vivendo o que nós estamos vivendo, né? A gente vê como tudo precisou ser adaptado, né? E mais do que nunca, a gente precisa de reikianos e a gente precisa de reiki, né? Então, nós fomos autorizados pelos mestres, inclusive do Japão, a fazer essa formação online. Nós temos meios para isso. Da mesma forma que a gente pode enviar um reiki à distância, a gente envia reiki para o planeta, a gente faz uma cirurgia de reiki à distância, a gente também, agora, a gente pode fazer as sintonizações à distância. É claro que isso não é uma panaceia. Você precisa saber se o seu mestre é habilitado, mesmo, como eu falei lá no início. E sendo um mestre habilitado, ele pode sim fazer as sintonizações à distância, e nós já estamos fazendo, né, Roberta? Sim, amanhã eu tenho uma turma de Reiki 1, a minha primeira turma de Reiki 1 online. E eu estou muito feliz, né, de poder colocar mais reikianos no mundo através dessa energia linda, e mesmo estando em casa, né, e mesmo em meio à pandemia, né. Então, assim, é um amor que a gente pode, né, que a gente pode passar para o outro, é um carinho que a gente pode passar para o outro através da energia reiki. Eu estou muito feliz com essa turma que eu vou iniciar amanhã. É uma oportunidade diferente, sim, o mundo mudou, a gente precisa se reinventar, a gente precisa mudar, e lógico que com respaldo, né, com autorização da nossa linhagem, para ser uma coisa responsável. Roberta, semana passada eu dei uma turma de Reiki nível 2, que eram pessoas, a Andréia está até comentando aí, que eram pessoas que tinham nível 1 e queriam enviar reiki à distância nesse momento tão difícil que a gente está passando e não tinham sido sintonizadas ainda no nível 2, né? Exatamente. E aí, nossa, foi maravilhoso, o André até comentou aqui, eu consegui dar essa turma no sábado, a sintonização não deixou nada a desejar, a sintonização presencial. Nossa, amparados por todos os mestres da nossa linhagem de Reiki, e foi maravilhosa. Não tenham medo, podem fazer o curso online, que ele é perfeito. Gente, olha só, faltam 2 minutinhos, não se preocupe se a gente não respondeu alguma coisa, esse vídeo vai ficar por um tempo lá no IGTV, porque depois eu vou colocar ele no meu canal do YouTube, tá? Mas a gente pode ir respondendo essas questões, essas perguntas que vieram. Não se preocupem, caso a gente não responda, pode enviar para o meu direct, para o direct da Cristina, que eu sei que ela está sempre, da Cristine, que ela está sempre receptiva a responder. Então, assim, fiquem à vontade, tá? Para nos solicitar. A gente nas redes sociais, vejam os cursos, né? Os cursos anunciados. Se você não é reikiano, por favor, seja. A Cristine vai dar também agora o nível 1, não é, Cristine? Que dia? Falta um minutinho, fala aí para elas. Dia 30 de maio, nível 1, e final de junho, nível 2, e dia 9 de junho tem Karuna. Pois é só procurar lá que a gente se vê, tá? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada, Cristine. Obrigada. Sabe que eu te amo, né, Dinda? Muito obrigada. Eu também te amo. Gente, por favor, se puderem, fiquem em casa, se cuidem, tá bom? A gente está aqui pedindo por vocês também.
tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e namastê. Namastê.